o impacto da Lava Jato sobre a prometida retomada do crescimento econômico na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o economista Gilson Schwartz, professor da ECA, a Escola de Comunicação e Artes da USP. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Obrigado. Bom, eu não vou começar, professor, com isso que está sendo o assunto do dia, que é a revisão da meta fiscal, porque eu vi uma declaração do presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, que chamou a minha atenção e eu entendo que merece reflexão. Numa palestra na Associação Comercial de São Paulo, ele disse que as sentenças judiciais decorrentes da Lava Jato inviabilizaram as empreiteiras, que são fundamentais para o investimento em infraestrutura, que são investimentos imprescindíveis para o desenvolvimento do país, e que os donos dessas empreiteiras não deveriam ficar presos, mas assumir o comando dos seus negócios. Eu quero ouvi-lo sobre isso. Se o presidente do BNDES está certo, se deve haver essa blindagem com presidentes, com os donos das mega empreiteiras, que são mesmo tão importantes na vida do país, mas se eles devem ser poupados, se eles são grandes demais para ir para a cadeia. Bom, a expressão célebre em inglês, né? Too big to fail. Quer dizer, quando as instituições, especialmente financeiras, são consideradas grandes demais para quebrar. E agora foi adaptado, o debate está correndo nos Estados Unidos, too big to jail, quer dizer, é grande demais para enquadrar e para botar na cadeia. Realmente essa é uma discussão já antiga na economia, porque as crises elas voltam, e no contexto das crises, muitas vezes, esquemas que escapam completamente à legalidade, e agora mesmo debate nos Estados Unidos. Afinal, depois da crise de 2008, as empresas, as instituições financeiras que provocaram aquela, que parecia uma marolinha, no final foi um tsunami mesmo, né? O mundo inteiro? Quem foi, de fato, apenado, preso, e, enfim, acho que aí é uma questão importante que os economistas chamam do risco moral. Quer dizer, se você realmente ajuda demais quando ocorre uma crise, o gestor pode se sentir, em última análise, em última instância, livre para cometer qualquer deslize, qualquer ilegalidade, porque ele sabe que no passado já houve aquela proteção, aquela blindagem. Então ele fala, bom, vamos de novo reincidir, porque na hora do vamos ver, na hora H, haverá uma blindagem. Então, é o argumento do Ministério Público, né? Até nesse pronunciamento, nessa palestra do presidente do BNDES, ele faz uma referência aos procuradores do Ministério Público, entendendo que é necessário que se dê aula de economia para eles, porque eles não entendem nada de economia. E é preciso ensiná-los sobre os efeitos negativos das ações que eles promovem no sentido de exigir o respeito à lei. Agora, é da caneta dos procuradores que sai o desemprego, a crise econômica, o fechamento das empresas? Bom, o presidente BNDES, certamente, eu acho que em vários pronunciamentos dele recentes, a gente observa que há também uma defesa, ainda que indireta, né, mas há uma defesa dos investimentos que foram feitos pelo banco. Talvez a gente pudesse dizer até um esforço para descriminalizar as políticas públicas dos últimos anos, do próprio BNDES, que afinal investiu em várias dessas empresas que estão sendo agora processadas e recebendo penas e multas, né? Ali tem investimento público, teve e ainda tem, porque de fato o BNDES não se desfez, ao contrário, ele continua com essa forte participação em várias dessas empresas. Eu acredito que a ação em busca do saneamento, né, da governança, da transparência, sobretudo das ações que envolvem crédito público, essa ação, no curto prazo, ela pode ter um efeito negativo, mas no médio e longo prazo, aumenta a credibilidade do próprio sistema econômico brasileiro. Então, acredito que o trabalho pode muitas vezes incorrer, né, em acusações que depois não se comprovam, enfim, a situação está ficando complexa. E né? como que os outros países desenvolvidos encaram a complexidade desse tipo de situação, de empresas corruptoras flagradas e através das delações premiadas e as provas, muitas vezes, ou indicadores robustos dessa corrupção? Bem, o único lugar que eu vi onde inclusive o próprio executivo muitas vezes fazia o harakiri é o Japão.
fora o Japão, a prática de conluios ou de alianças nem sempre republicanas entre grandes empresas e governos, às vezes até com agências reguladoras, é algo que é comum, tem que ser combatido, tem que ser constantemente colocado em questão essa relação, mas há uma fronteira que é preciso diferenciar entre o que é crime e o que é uma política estratégica, um projeto de país que muitas vezes passa, como em todos os países desenvolvidos, por um forte estímulo direto do governo ou de bancos públicos a empresas ditas campeãs nacionais. Bom, eu não posso deixar de falar da revisão da meta fiscal e no tempo que nós temos a pergunta já foi anunciado, como o Jornal da Gazeta acabou de transmitir, que a revisão da meta foi para os 159 bilhões da meta fiscal. O governo Temer ficou realmente numa situação de se ver obrigado a rever essa meta fiscal? Acho que a principal manifestação de que houve uma demora em reverter a política de acerto recessivo, de ajuste recessivo, a principal manifestação desse equívoco é justamente perder a batalha pela meta fiscal. Ou seja, houve um exagero muito grande em puxar a taxa de juros e manter os juros muito altos. Isso levou a um aprofundamento da recessão, o resultado cai a arrecadação. O governo tem feito um esforço razoável de contenção, mas vamos lembrar que nos últimos 25 anos o salário do funcionalismo teve reajustes anuais reais de 5% ao longo de 25 anos. O país cresceu, as despesas cresceram, mas a receita caiu com a desaceleração econômica e o juro alto aprofundou a recessão, frustrou as metas de arrecadação. Então eu acho que é uma manifestação de um equívoco da política anterior e que agora só resta correr atrás do prejuízo e torcer para a economia crescer mais e os juros caírem mais rapidamente. Quer dizer, precisa muita torcida. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Obrigado, boa noite.